Olá, meus irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor. Uma boa tarde de salvação a todos, que tenhamos um domingo abençoado por Deus, que as bênçãos dos céus continuem sobre o lar de cada um de vocês. Quero aqui me apresentar aos irmãos que ainda não nos conhecem. Eu sou o pastor Damasceno, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, esta situada na rua Padre Antônio Brunetti, 761, na Vila Rio Branco. E você, desde já é o nosso convidado especial para estar conosco às terças, quintas, sábados e domingos. Nós estamos sempre reunidos às 19 e às 19 horas e 30 minutos para falarmos com Cristo e sermos abençoados por Ele. Queridos, tivemos o privilégio na manhã deste dia de estar reunidos uma vez mais para aprendermos a palavra de Deus, aonde tomamos por base o texto de Paulo a Timóteo no capítulo número 4, aonde ele vai trazer alguns ensinamentos ao seu filho na fé por nome de Timóteo, para falar sobre acontecimentos que viriam surpreender alguns. Por quê? Porque o Espírito estava dizendo que algumas pessoas iriam se apostatar da fé, ou seja, iriam deixar o que tinham aprendido por intermédio da palavra de Deus para se deixar se envolver por homens que estariam utilizando de hipocrisia e teriam a sua consciência voltada para o pecado. E aí eles estariam dando ouvido a espíritos enganadores e, infelizmente, estariam aplicando doutrinas de demônios. A palavra é forte, irmão, mas é bem esta a verdade. Nós somos agraciados por Deus, como eu disse aos irmãos nos vídeos passados, que nós temos o privilégio de estarmos aprendendo sobre o valor da família. Essa instituição que o adversário tenta acabar de tudo quanto é jeito. Só que nós somos agraciados por Deus para estarmos tratando nesse primeiro trimestre de 2020 sobre este tema muito importante. E na manhã deste dia aprendemos sobre os perigos da perda desses valores. Como, por exemplo, queridos, hoje as famílias cristãs também fazem uso dos meios de comunicação de uma forma geral, seja ele por intermédio da televisão, seja ele por intermédio dos meios de comunicação que nós chamamos hoje de Facebook, Instagram, os Twitters, WhatsApp, tudo isso utilizado por intermédio da internet. E muitas famílias não estão sabendo utilizar isso de forma coerente e infelizmente tem causado muita discórdia nas casas. Os lares hoje estão, infelizmente, alguns sendo dissipados por intermédio da falta de um diálogo importante, de como utilizar essas ferramentas de forma benéfica, saudável. E nós aprendemos amanhã deste dia que nós temos a obrigatoriedade de instruir os nossos familiares para utilizar isso com coerência, não permitir com que programas pornográficos, com que programas que trazem o pecado como algo natural, por exemplo, que a traição é normal, que o pecado de prostituição, que o pecado trazido por intermédio da fornicação, é onde os jovens praticam sexo antes do casamento, é uma coisa supernatural, é uma coisa que hoje está em voga, ou seja, está na mídia. Então nós temos a obrigação, e aprendemos na manhã deste dia, para os irmãos que lá não puderam estar conosco, não estiveram conosco, aprendemos hoje que nós temos um dever de instruir os nossos jovens, de instruir os nossos irmãos, que a televisão ela é importante, porém também muito perigosa quando não utilizada de forma sábia. A internet é um meio importante hoje e não conseguimos ficar sem, tá bom? Só que também temos que saber utilizar. O YouTube, irmãos, é uma ferramenta importante, onde tem vídeos de ministrações, onde tem vídeos também pornográficos, onde você consegue assistir filmes, só que se você não souber utilizar, ele acaba sendo para você algo que trará para a sua família uma desgraça. Pastor, que isso? Desgraça é algo que não tem graça, irmãos. Então, ele vai tirar a sua felicidade. Então, se você não quer que isso ocorra, seja negligente e utilize tudo isso com muita sabedoria. Irmãos, nós aprendemos também que, infelizmente, as pessoas que não utilizam com sabedoria acabam se tornando dependentes da internet. E hoje, esse assunto é tema de várias reportagens
que são televisionadas, passando informações que existem até clínicas hoje para tratar deste tema, porque pessoas que não utilizam com sabedoria acabam se tornando dependentes da internet, e usando com sabedoria você terá sucesso em tudo aquilo que você busca. Nós aprendemos no segundo tópico sobre leis e desafios do presente século, ou seja, estão utilizando também agora o poder legislativo em todas as suas esferas para poder aprovar leis que venham obrigar a você a engolir as famílias que eles estão tentando hoje colocar na sociedade, tirando o foco. Queridos, o que mais nos chama a atenção é que existem projetos de lei que eles estão tentando descer goela abaixo da população do casamento de pai e filho. Uma filha casar com o próprio pai. Dá para pensar numa coisa dessa? E aí eu já aproveito o espaço para deixar para os irmãos um alerta. Pensa bem, querido, em quem você coloca no poder executivo e legislativo. Nós temos aí pessoas do bem, pessoas que de fato vêm brigar pela sociedade, né, de uma forma democrática, de uma forma limpa, de uma forma verdadeira, e não deturpa nenhum direito, e não acaba com a família de verdade. Hashtag somente fica a dica. Queridos, então, por exemplo, tem pessoas que por intermédio de projetos de lei, eles acabam brigando para que a sua lei seja aprovada, garantindo o direito ao aborto, ou seja, garantindo que você venha matar um feto. E nós sabemos que por intermédio do nosso Código Penal, nós sabemos que só é permitido o aborto se porventura houver um estupro. Isso está lá no artigo 128 do Código Penal. O artigo 124 do Código Penal também, ele vai falar que o aborto, sem ser o aborto permitido pela normativa garantidora, né, desse aborto legal, que é o artigo 128, ele continua sendo crime. Só que estão tentando fazer com que isso se torne algo natural, por intermédio de leis. E quem aprova leis, pessoal? São pessoas que estão no poder legislativo, estão para legislar em prol da população. Aí eu faço para você a segunda pergunta. Essas pessoas que estão fazendo de tudo para legalizar o aborto te representam? Pensa bem, tá bom? Diante disso também, meus irmãos, o mau uso dos meios de comunicação tem tirado a base da família, porque nós temos visto um número gigantesco de divórcios acontecendo assim, de forma super natural. A incompatibilidade de gênero, as pessoas acabam dizendo que viveram por um período de tempo, mas o relacionamento, né, a vida conjugal já estava gasta há muito tempo, seguraram isso por causa dos filhos, sempre colocando uma desculpa, mas na verdade por quê? Porque a base da família já foi corroída, porque os costumes foram deixando-se de lado. Nós temos que retomar toda a base da família. O que nós aprendemos também? Que nós não podemos aceitar uma aliança entre as trevas com a luz que somos nós. Todos aqueles que vivem pela palavra de Deus estão vivendo pela luz de Cristo. E você pode observar que aonde a luz chega, as trevas vão embora. E nós temos então que orientar os nossos filhos, orientar os nossos amigos, orientar os nossos jovens, orientar aqueles que estão solteiros e os casados, que por intermédio do mau uso dos meios de comunicação, sendo eles a internet, você acaba trazendo maus costumes para a sua casa. Os jovens, por intermédio de sites de namoro, acabam se relacionando com pessoas que não são que não são pessoas que carregam em si a mesma essência que você, e depois estão vivendo na escuridão. Pastor, mas não existe a possibilidade de eu começar a namorar com ele ou com ela e trazê-lo para a igreja? Claro, mas traga para mim qual o embasamento que você está utilizando para isso. Me diga, me traga esse embasamento.
Infelizmente, queridos, nós somos nascidos do pecado, e esta matéria é tendenciosa ao pecado. Por isso que a Bíblia vai nos orientar dizendo: olha, ora e vigia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somente uma dica, tá bom? É para você refletir, aplicar na sua família, assim como eu aplico na minha, tá bom? Queridos, nós aprendemos também ainda que ainda dá tempo de recuperar os valores perdidos na família. Observa que vale a pena. O evangelista Lucas, no capítulo número 15, ele vai trazer para nós uma parábola sobre a dracma perdida. Ou seja, uma mulher perdeu um valor dentro da sua casa e ela buscou freneticamente. O que nós temos que fazer? Trazer esses valores novamente para a base da nossa família, para que essa família possa continuar sendo bênção tanto para nós e nós possamos ser bênção para a nossa família. Logo isto ocorrendo, nós seremos um canal de bênção para a sociedade a qual nós representamos, para a sociedade a qual nós vivemos. Nós não podemos deixar com que esses valores cristãos eles venham se perder. Nós temos que puxar para nós também, queridos, retomar a responsabilidade de pais, as responsabilidades de representantes do lar, fazendo com que a nossa vida seja um exemplo para os nossos filhos, ou até mesmo para aqueles que estão sempre nos observando. Existe uma estatística dizendo que no meio de 100 pessoas, 10 leem a Bíblia, 90 observam a nossa vida. Como que nós estamos nos portando no seio da sociedade que vivemos? No meio daqueles que estão nos olhando. Fica a dica, meus irmãos, é nossa responsabilidade. Nós concluímos, irmãos, a nossa lição com a seguinte fala, e eu quero deixar bem claro para você. Eu vou ler para você entender. O inimigo deseja destruir a sociedade. Para tanto, ele tem atacado ferozmente a base da sociedade, qual seja a família. Como cristãos, precisamos permanecer firmados na palavra de Deus, vigiando, orando e buscando a indispensável ajuda do Espírito Santo no enfrentamento dos diversos desafios atuais. Por quê? Estão pregando por aí que trair a esposa é uma coisa natural, porque ela perdoa depois. Trair o esposo é uma coisa natural, porque ele perdoa depois, porque Paulo escreve aos Coríntios dizendo que o amor tudo suporta. Só que, queridos, nós temos que entender que tudo isso é artimanha do diabo para fazer com que a família perca realmente as suas bases, e toda vez que isso ocorrer, essa família está fadada ao fracasso. Vamos nos unir, irmãos, para que isso possa não ocorrer. Vamos nos unir para que nós possamos retomar os valores das famílias. E nós sabemos que as nossas famílias são bênçãos de Deus, são a base da sociedade, e para isso nós devemos lutar para que esta família continue unida. E eu conto com você para divulgar este material. Eu conto com você para que domingo que vem esteja conosco aprendendo a palavra de Deus. Quantos desafios nós estamos enfrentando? Por exemplo, domingo que vem, se Jesus nos der o privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, nós falaremos sobre o desafio na criação dos filhos. Quais ferramentas nós devemos utilizar? Como buscar isso da parte de Deus? Venha aprender conosco. Um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe os nossos irmãos que têm participado assiduamente da nossa escola bíblica dominical. Eu quero acreditar que todos esses irmãos que foram abastecidos com a palavra de Deus, venha, eu quero ser o canal de Deus para a sua vida domingo que vem. Não eu, também os irmãos que lecionam nas demais salas. Eu quero agradecer aos irmãos da sala Abraão, que o eterno Deus continue vos abençoando e nós possamos unidos levar a boa palavra de Deus para a nossa casa. E depois disso, a nossa casa, irmãos, hoje simboliza Jerusalém. Jesus, quando ele foi para o céu, ele disse: vai para Jerusalém e ficai lá até que do alto seja revestido de poder. Eu quero que você leve a palavra para Jerusalém da sua vida, sua casa, e depois disso, vocês serão aqueles que irão alcançar vidas por intermédio do exemplo de vocês, tá bom? Fica a dica,
Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser. Portanto, hoje, às 19 horas, nós estaremos reunidos nos nossos templos. Eu estarei juntamente com o pastor Dilson Mazzi e toda a igreja na rua Padre Antônio Brunetti, número 761, na Vila Rio Branco. Eu espero ter a alegria de vê-lo adorando a Deus juntamente conosco. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana, guardado debaixo da potente mão do nosso Deus. Deus abençoe.